Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma live para a glória de Deus. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração e estamos com esse tema pouco, né? O livro do nosso pastor Azemar Freitas, 21 dias para a transformação. Amém? Para começar essa live, vamos começar com a oração. Para que o Senhor possa trazer luz, possa trazer entendimento, para que a gente possa crescer na presença de Deus. Amém? Aleluia. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, queremos te dar graças, queremos louvar o seu nome, queremos agradecer por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nos abençoar, para trazer entendimento, para trazer clareza, ó Deus, para liberar sobre nós sabedoria do alto. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe através dessa live, que essa live seja uma bênção nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos a avançar, leva-nos a crescer, leva-nos a nos tornar filhos maduros, para poder receber da parte do Senhor o favor, a paz, a alegria, ó Deus, a conquista, as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse aqui no início, nós estamos aqui em 21 dias de jejum. Nós estamos aqui compartilhando o livro Pouco, o livro do nosso pastor Azemar Freitas, e está sendo uma bênção, né? Eu quero te convidar também a participar desse jejum. Ainda dá tempo de você entrar nesse jejum, tá bom? Esse jejum vai até o dia 25 desse mês e eu creio que Deus vai falar muito, né, no seu coração, na sua vida. Você vai ter muitas experiências com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, sem mais delongas, vamos aqui iniciar aqui, né, o nosso estudo, nossa palavra. Hoje é o 11º dia e o tema é A Graça nos Ensina. Amém? Para isso eu quero pedir para você e te convidar a você abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 12. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Amém? Uma das características, né, da graça de Deus é que ela nos ensina, né? Coisa interessante. A graça de Deus, ela nos ensina a todas as coisas, ela nos capacita, né, a viver o propósito de Deus, né? Não é através da nossa capacidade ou da nossa força é que nós vivemos o propósito de Deus. Não, muito pelo contrário. Nós vivemos o propósito de Deus através da graça de Deus, né? Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela nos torna pessoas ensináveis, né? Você quer ver uma pessoa cheia da graça de Deus? Pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa ensinável, né? É uma pessoa que tem um coração ensinável. Ainda que ela seja uma pessoa com muita experiência, ainda que essa pessoa seja uma pessoa com uma idade assim avançada, né? Ainda que essa pessoa ela possa ter viajado o mundo, conhecido o mundo, né? Uma pessoa cheia da graça de Deus é uma pessoa com um coração ensinável, né? Ela sempre está aberta para aprender, né? Independente de quem for, né? Há pessoas que querem só aprender com pessoas mais velhas, ou talvez as pessoas que têm algum tipo de experiência, né, profissional, alguma coisa assim. E é importante sim, e devemos aprender com essas pessoas, né? Mas existem pessoas também que são pessoas simples, né? E essas pessoas elas têm algo para nos ensinar, amém? E isso mostra que de fato nós somos cheios da graça de Deus. A graça de Deus vai nos levar a ser pessoas cada vez mais ensináveis, amém?
A graça já nos livrou do inferno, amém? A graça ela nos mostrou salvadora, né? Nos livrou do inferno. E ela também mostra que não terminou o trabalho dela, né? A graça ela é transformadora, né? E ela continua agindo na nossa vida, né? Nós somos operados, né, pela graça de Deus. A graça de Deus ela vai nos livrar de muitas situações na nossa vida, né? Nós vamos cumprindo cada vez mais o propósito de Deus através da graça, amém? A graça é poderosa, né? Então é uma obra que está sendo continuada, né? E segundo aquilo que está no livro de Tito, né, a graça ela é capaz de nos ensinar a fazer renúncias, né? É interessante que à medida que você vai sendo cheio da graça de Deus, né, você começa a se desprender das coisas, você começa a não ser guiado, né, pelos seus sentidos naturais ou pela sua carne, né? Então, à medida que você vai sendo cheio da graça de Deus, a graça de Deus vai te livrando, né, das armadilhas do inimigo, né? Você vai vivendo uma vida mais plena, uma vida mais cheia de paz, né? Uma vida mais conduzida pelo Espírito, né? Então a graça de Deus ela tem esse poder sobre as nossas vidas, né? Então cada vez mais nós vamos aprendendo com Deus, e a graça dele é esse poder que age nas nossas vidas, amém? Olha só o que está escrito lá também em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então é por meio da graça de Deus que nós somos salvos, né? Isso não vem do nosso esforço, né? A salvação ela não vem do nosso esforço, ela vem simplesmente por causa da graça e mediante a fé. A maneira como a graça opera ela é através da fé em Deus, né? A fé em Cristo Jesus, na obra dele nas nossas vidas. Então a gente vai aprendendo, né? A graça vai nos ensinando, a graça vai nos exortando, a graça vai nos levando cada vez mais a cumprir o propósito e chamado de Deus na nossa vida. Amém? Essa palavra salvação, né? Desse versículo de Efésios 2:8, ela no original é sozo, que significa muito mais do que salvar, né? Esse sozo significa livrar de uma vida ruim, né? De um casamento ruim, né? Livrar de muitas situações na nossa vida, né? E esse sozo também significa transformação da nossa alma, né? Então a salvação ela começou no nosso espírito e ela começa a partir daquele momento a se manifestar também na nossa alma, né? A nossa alma ela vai sendo salva, né? Até o dia que o Senhor Jesus, né, nos arrebatar ou nós formos, né, ele vir nos buscar, né? Então nesse período todo nós vamos passar por esse processo de transformação e a graça ela vai operar dessa maneira, tá bom? Quando nós falamos da alma, nós estamos falando de três coisas. Nós estamos falando da mente, da vontade e das emoções, né? Então a graça ela é tão poderosa que ela começa a agir em cada uma dessas áreas, né? E praticamente em todas as áreas da nossa vida. Mas basicamente começa a mexer, né, com os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, né? A nossa vontade, né? Já não é mais uma vontade inclinada somente assim para a nossa carne, nós começamos a inclinar mais para Deus, né? As nossas emoções, nós não somos muito mais guiados pelas nossas emoções, mas somos guiados ali pelo Espírito Santo, né? Então a graça ela tem esse poder de agir nas nossas vidas, amém? Então seja alguém ensinável, né? E aprenda com a graça de Deus, em nome de Jesus, amém? Consulte o Senhor em tudo, né? Precisamos aprender a consultar o Senhor em todas as situações, né? Tudo aquilo que nós pensamos,
ou queremos fazer, precisamos aprender a consultar ao Senhor, né? Por exemplo, Davi, né, quando ele iniciou o seu ministério, ele infelizmente não tinha alguém para ajudá-lo ou para ensiná-lo, né? O líder dele, que era Saul, né, ele não tinha, não era uma pessoa ensinável, né? Não era uma pessoa que ouvia a Deus, não era uma pessoa que consultava a Deus, né? E Davi, o que aconteceu com Davi? Davi, ele assumiu o reinado, né? E Davi, ele tinha um desejo no coração dele, né? Qual que era o desejo de Davi? Era trazer de volta para Jerusalém a Arca da Aliança, né? Ele queria a presença de Deus, né? Mas, como eu disse aqui para vocês, ele não tinha muita experiência. Ele quis trazer a arca, mas da maneira dele, né? Ele não consultou o Senhor, né? Ele não pediu o conselho do Senhor, qual que era a maneira certa para poder trazer a arca de volta. Ele simplesmente foi lá, correu atrás para poder trazer a arca, mas as coisas não saíram da maneira que ele pensava que ia sair, né? Nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos correr o erro, né, de não consultar o Senhor, né? E aí o que Davi fez? Davi mandou, né, foi lá atrás da arca, né, mandou uma comitiva lá com pessoas para poder trazer a arca. E aconteceu o seguinte, né? Colocaram a arca num carro de boi, né? Colocaram a arca no carro de boi e de repente começaram ali, né? Davi começou a dançar ali na frente e tal. E de repente o que acontece, né? Aqueles carros de boi, ele tropeça numa pedra ali, num obstáculo ali, e a arca, né? Ela voa ali imagina a cena, né? E de repente um homem chamado Uzá, ele decide segurar a arca, né? O que aconteceu com ele? Morreu na hora, né? Morreu na hora. Por quê? Porque não era daquela maneira, não era daquela forma, ele não tinha entendimento ou temor da maneira como ele queria segurar a presença de Deus, né? Não é dessa maneira. Existe uma forma, né? E Davi foi aprender depois, e ele deveria ter consultado ao Senhor, né? E aí o que aconteceu, né? Quando aconteceu isso, a Bíblia fala que Davi se entristeceu, né? Ele não falou nada, né? Não abriu a boca, né? Não começou a reclamar, mas a Bíblia diz que ele entristeceu no coração, né? Olha o que está escrito lá em Crônicas, capítulo 13, versículo 11. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto a brecha em Uzar, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzar até o dia de hoje. Amém? Então, olha só, né? Davi, ele não abriu a boca para reclamar, né? Mas entristeceu no coração. Presta atenção, isso aqui é uma coisa muito séria, muito perigosa. Você talvez, né, estava com expectativa em Deus ou queria fazer uma coisa e aquela coisa saiu de uma maneira contrária àquilo que você esperava, né? E aí você poderia abrir a boca, começar a murmurar, reclamar, mas como assim e tal. E Davi correu esse risco. A Bíblia não fala que ele disse alguma coisa, mas ele entristeceu no coração, né? Talvez ele deve ter pensado, mas como assim, né? Poxa vida, o Saul, né? A arca ficou 20 anos perdida na casa de Abinadab, né? E Saul nem se preocupou com a presença de Deus. Agora eu amo a presença de Deus, quis trazer a presença de Deus de volta para Jerusalém e Deus faz isso comigo? Isso não é justo, né? Então, olha só, a justiça própria.
né? A justiça própria é uma coisa seríssima, né? E temos que tomar cuidado para nós não cairmos na justiça própria, né? O que é a justiça própria? É você achar que você merece alguma coisa, né? Davi poderia se encher de justiça própria ali e bater no peito e dizer: ah, por que isso? Não é possível, eu não aceito isso, como Deus fez isso comigo, né? Eu queria a presença dele. Não, a graça, ela nos dá um coração ensinável, né? E Davi foi aprender a maneira correta de trazer a presença de Deus, né, para a arca, né? Não poderia ser qualquer pessoa que poderia pegar na arca, né? Deveria ser sacerdote. Somente sacerdote eles tinham permissão para poder segurar a arca, mas só depois que Davi foi aprender isso, né? Então temos que tomar cuidado, né? Olha só, 2 Samuel 6:6-7 diz assim: Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, e ali, por essa irreverência, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus, né? Então está falando exatamente aquilo que eu já disse, né? A ocasião que aconteceu a morte de Uzá, né? Por quê? Porque ele morreu por causa da irreverência, ou seja, ele não poderia fazer aquilo, não poderia tocar na arca de Deus. Somente os sacerdotes é que deveriam tocar na arca. Amém? Bom, as portas estão abertas. Amém? Então, essa situação aqui de Davi, ela nos ensina muitas coisas. O que essa passagem ensina? Nós precisamos aprender a depender de Deus, né? A consultar ao Senhor quando nós formos fazer qualquer tipo de coisa, né? Esse nome Uzá significa força, né? Deus ele não age na nossa força, não. Deus só age quando nós dependemos dele, quando nós dependemos do Senhor, ele age nas nossas vidas, amém? Não apenas sobre a nossa força, não coopera em nada para a obra de Deus, mas também sobre a maneira certa de edificar, né? Como eu disse aqui, Davi ele não tinha experiência, por isso ele cometeu aquele erro, né? Se ele tivesse um líder, alguém que pudesse orientá-lo, né? Dizer para ele: não é assim que se traz a arca, né? Os levitas devem ir lá buscá-la, né? Com certeza aquilo não deveria, nunca aquilo ia acontecer, né? Então nós precisamos aprender com a graça de Deus, né? Porque a graça de Deus ela nos ensina, amém? Outra coisa, né? Nós não podemos nos entristecer quando certas coisas não saem bem, né? Olha só o que está escrito lá em Neemias capítulo 8, verso 10, diz assim: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Então, a maneira certa de edificar, né, não é ficar, né, entristecido, não, pelo contrário, é nos alegrar no Senhor, né? A Bíblia fala uma coisa muito interessante, né, que Deus ama quem dá com alegria, né? Ou seja, quem faz a obra dele com alegria, né? Não podemos fazer a obra dele com o coração entristecido, com o coração chateado, magoado, frustrado. Não, temos que fazer a obra dele com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Não abra brechas, né? Como eu falei aqui, o nome Uzá, né? Pérez Uzá, significa o lugar da brecha, né? Temos que fechar toda e qualquer brecha nas nossas vidas, amém? O que seria uma brecha, né? Seria o nosso esforço próprio, né? Então, quando nós nos enchemos da justiça própria, do nosso orgulho, né? Ficamos magoados, chateados aí, então nós abrimos brecha, né? Para quê? Para que ao invés de consultar a Deus, consultar o Senhor, a gente vai acabando usando a nossa própria força, né? E Deus ele não age na nossa própria força, amém? No âmbito, por exemplo,
do casamento, né? Há casais que insistem, né, em querer mudar o outro na força dele, no braço dele, né? E o resultado é negativo, né? Não adianta, tem que ser debaixo do conselho do Senhor, tem que ser com a graça de Deus, é se encher da graça de Deus, porque a graça de Deus ela vai nos ensinar cada vez mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Olha só, eu quero falar aqui também um outro exemplo aqui de Pedro, né? Olha só o que diz lá Mateus capítulo 26, versículo 33, diz assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, né? Então aqui nós vamos ver mais um exemplo, né? De alguém usando a sua força. Pedro, ele disse para o Senhor, né, no momento em que o Senhor tinha dito que ele seria entregue na mão dos pecadores, né, e que ele ia morrer ao terceiro dia e ele ia ressuscitar. Ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então Pedro falou: não, jamais vai acontecer isso com o Senhor, eu jamais vou te abandonar, né? E aí o Senhor disse para ele, né? Pedro, né? Hoje mesmo você vai me negar, né? Antes que o galho cante 3 vezes você vai me negar, né? Ele disse: não, Senhor. Quer dizer, Deus ainda deu uma chance para ele, para que ele chegasse e falasse para o Senhor: Senhor, eu não posso prometer que eu não vou te negar, né? Eu vou prometer, porque eu sou pecador. E não, ele bateu no peito e disse: não, jamais, 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 né? Então ele deu uma brecha para quem? Para o diabo, né? Porque o Senhor Jesus disse para ele: olha, Pedro, né, Satanás veio me pedir para te peneirar. Ou seja, essa palavra peneirar significa testar, né? Então Pedro ele foi testado e reprovou, como diz aqui em Moçambique, chumbou, né? E por quê? Porque ele achou que pela força dele, pela capacidade dele, ele seria capaz de estar com o Senhor o tempo todo, né? Até no momento que Jesus fosse crucificado, ele ia ser crucificado também, né? Então, olha só o perigo que é, né? Nós dependermos de nós mesmos e acreditar na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Isso vai gerar em nós justiça própria, vai gerar em nós orgulho, né? E Deus ele não suporta os orgulhosos, né? Olha só o que diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Então nós precisamos aprender a ser humildes. E quem nos ensina a ser humilde? A graça de Deus. A graça de Deus ela nos ensina a humildade, né? Pedro ficou ali cheio de si, falou: não, Senhor, eu vou morrer contigo, não vou te abandonar jamais, né? Que isso? E aí o que aconteceu? Quando Jesus foi preso, Pedro fugiu junto com os outros discípulos e quando foi questionado se ele estava com o Senhor ou se ele era discípulo, ele negou, falou: não, não sou, você está se confundindo, não é comigo não, é outra pessoa, né? Então depois ele se lembrou amargamente, né? De ter traído ao Senhor, de ter negado ao Senhor, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Olha só o que está escrito em Isaías 26, verso 4. Diz assim: confie sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna, né? O nome Pedro vem de Petros, que significa pedra, né? Então, não há lugar para 2 pedras ou para 2 rochas. Jesus, ele é a rocha verdadeira, né? Ele é a rocha eterna, né? Então, não havia lugar ali para 2 rochas, né? Então, Pedro deveria entender e
submeter, né, a graça de Deus ao favor do Senhor, né? E aí depois o que acontece, né? Os discípulos, né, voltaram a pescar. Pedro foi o primeiro, né? Pedro foi o primeiro e depois os outros discípulos falaram: nós também vamos voltar a pescar. Ou seja, olha, eles abandonaram o propósito de Deus, né? Abandonaram o propósito de Deus, né? Então, olha só, né? Nós que somos líderes, nós que temos uma função de liderança na igreja, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque se nós irmos para o caminho da justiça própria, se nós formos pelo caminho do esforço próprio, né, nós vamos levar os nossos discípulos ou aqueles que andam conosco para o mesmo caminho. Ou seja, Pedro, que era o líder, né, possivelmente era o mais velho ali, acabou indo pescar e os outros falaram: vamos também, né? Olha só que o risco, né? Então nós temos uma responsabilidade. Olha o que está escrito lá em João capítulo 21, do 1 ao 3. Diz assim: depois disso, João apareceu novamente aos discípulos, à beira-mar de Tiberíades. Foi assim que ele se revelou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus e outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E eles responderam: nós vamos com você. Saíram e subiram para o barco. Naquela noite não pegaram nada, né? Então olha só a influência que Pedro tinha ali sobre os outros discípulos, né? Quer dizer, todo mundo abandonou o propósito, todo mundo falou: não, vamos voltar para a pesca, vamos voltar para aquilo que nós fazíamos antes, né? Esse negócio de seguir ao Senhor, de pregar o evangelho não dá certo, não, né? Então temos que tomar muito cuidado, né? Porque nós somos escolhidos do Senhor, né? João capítulo 15, versículo 16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto que permaneça, para que o Pai conceda a vocês tudo o que lhe pedirem em seu nome. Amém? Então Pedro e Davi aprenderam, né? Aprenderam de uma maneira, vou dizer, ruim, né? Mas eles tiveram a graça de Deus sobre a vida deles, né? E a graça de Deus vai nos levar a uma segunda chance, né? Talvez você está aí, aconteceu algo, você ficou frustrado, você ficou chateado e depois você largou tudo, como fez os discípulos, né? Mas o Senhor é um Deus de segunda chance, né? Há uma nova oportunidade, né? Cada vez que amanhece, né, um dia é uma nova oportunidade para você aprender com a graça de Deus, é uma nova oportunidade para você se render ao Senhor, é uma nova oportunidade para você confiar em Deus, né? Consultar ao Senhor, né? Para não cair também na justiça própria, para não cair também no usar a sua força, a força do seu braço, né? Para você ver de fato a manifestação da glória de Deus. Amém? Então, cada dia mais nós precisamos aprender com essa graça, e essa graça está disponível. Essa graça é uma pessoa, essa graça é Cristo Jesus. Amém? Então, que você e eu possamos a cada dia aprender com a graça de Deus e termos um coração ensinável. Amém? Então, vamos encher da graça de Deus? Vamos encher de Cristo, em nome de Jesus? Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra, que veio para trazer luz, que veio para trazer entendimento, que veio trazer clareza, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor possa abrir os nossos olhos, que nós possamos ter revelação, que nós possamos aprender com a graça, que a graça venha nos ensinar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos, Deus, da soberba, do orgulho, da arrogância, Senhor Deus, de achar que nós somos capazes pela nossa força, pelo nosso entendimento, pela nossa sabedoria. Senhor, não, que nós possamos ter um coração cheio da graça de Deus
E quando nós formos cheios dessa graça, Senhor, essa graça venha nos ensinar o caminho do Senhor, o caminho da humildade, de depender do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que você possa experimentar o ensino da graça sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. E se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Deus abençoe. Fique na paz.